Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou a irmã Eliane Monção e nós estamos aqui no dia de hoje para lermos uma palavra com você que está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 28. O primeiro versículo e o segundo versículo nos diz assim: havendo escapado então, souberam que aquela ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um personagem muito importante, um dos personagens muito importantes da Bíblia, o apóstolo Paulo. Mas falar do apóstolo Paulo, irmãos, depende de um período muito extenso. E então hoje nós vamos falar somente de um trechinho que ocorreu com esse apóstolo nessa ilha chamada Malta. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era muito zeloso pelas coisas de Deus. Desde a sua infância, a sua juventude, ele já nasceu estudando sobre as leis, ele estudou nas melhores escolas rabínicas, ele teve como seu professor Gamaliel, um personagem bastante influente na escola dos rabinos, e assim foi todo o período de vida do apóstolo Paulo, foi estudar sobre as leis de Deus. Só que até então ele estudava, ele tinha um conceito sobre a salvação, de que a salvação seria pelas obras. Ele sendo judeu, ele entendia que a salvação seria também pelas obras. Depois que ele teve um encontro com o Senhor, nós não vamos falar desse encontro porque seria uma outra pregação, também bem extensa e muito importante também. Mas hoje não dá para nós falarmos desse encontro na sua totalidade. Então, depois que ele teve esse encontro com o Senhor, ele começou a ver a salvação, a obra da salvação com outro olhar. E ele começou a pregar sobre a salvação que é somente em Jesus Cristo. Feito isso, irmãos, agora os judeus tinham ele como um vilão da história e começou a persegui-lo. E inclusive prendeu Paulo, mas Paulo deveria ser julgado e preso em Roma. Então eles foram em um navio, Paulo com mais alguns presos, de Jerusalém para Roma, ou seja, isso, de Jerusalém para Roma. E a Bíblia vai nos dizer, a história vai nos dizer que naquele navio havia 276 pessoas, incluindo outros presos e também os tripulantes do navio. A história aqui, o contexto vai nos dizer, irmãos, que começou agora uma grande tempestade. E eles começaram a jogar os seus pertences
em alto mar para aliviar a carga do navio. E só que Paulo, irmãos, ele já estava entendendo todo aquele processo. Porque nós, irmãos, pela a conexão que nós temos com o nosso Pai, com o nosso Deus, nós entendemos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. A história vai nos dizer que passaram-se 14 dias de grande desespero naquele navio. Navio quebrando. Grande era o medo que rondava no meio deles. E as pessoas ficaram sem comer. Mas Paulo, como estava entendendo o propósito de Deus, Paulo mesmo ali também, passando por aquele naufrágio, e Paulo, cheio de esperança, disse para aqueles tripulantes, junto com os demais presos: vamos comer, vamos beber, para nós termos força, para o nosso físico aguentar. E eles diziam: mas Paulo, como assim? Nós não vamos comer, porque nós precisamos de nos salvar dessa tempestade. E Paulo disse: vamos comer, porque ninguém vai morrer nesse naufrágio. Todos vão chegar a salvo em Roma. E agora, irmãos, eu posso dizer para você que está me ouvindo nesse dia: enquanto, irmãos, Deus não cumprir o seu propósito, você não vai morrer. O que está acontecendo, irmãos, é um propósito do Senhor. E é necessário que o propósito do Senhor venha se cumprir. Irmã Eliane, mas para o propósito do Senhor se cumprir na minha vida, será que precisaria isso? Precisaria. Talvez sim. Talvez para Deus cumprir o seu propósito nas nossas vidas, é preciso Ele nos açoitar. E foi justamente o que o Senhor fez ali na vida de Paulo. Enfim, irmãos, passaram-se 14 dias. Eu disse 14 dias. Tem hora, irmãos, que nós passamos por alguma luta, um dia, 2 dias, e nós já ficamos, né, ali aperreados, esperando por uma resposta do Senhor. E agora Paulo disse que essa tempestade em alto mar foram 14 dias. É muitos dias, irmãos, são muitas horas para a gente estar em desespero. Mas Paulo tinha sua confiança depositada no Senhor. E Paulo estava ali atento a tudo e a todos, irmãos, porque ele precisava de aproveitar as oportunidades. E passaram-se os 14 dias, os marinheiros disseram: sentimos cheiro de terra, percebemos que há uma terra, há uma proximidade da terra. E eles chegaram nessa terra. A história vai nos dizer aqui no capítulo 28 que essa ilha se chamava Malta. E uma das coisas, irmãos, muito importante que eu vejo nos moradores aqui dessa ilha, onde diz aqui: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Os bárbaros aqui, irmãos, não é porque eles eram rudes, não é porque eles eram perversos, é porque eles não falavam o grego. Daí o nome de bárbaros. E eu já tiro uma lição, né, desses bárbaros para a minha vida. A generosidade, irmãos, ela é
ela deve falar mais alto em nosso meio. Sejamos generosos para com os outros, uns para com os outros. Irmãos, chegando nessa ilha, a Bíblia vai nos dizer que o prefeito da cidade estava ali com seu pai, Públio, Públio, o prefeito da cidade, estava com seu pai enfermo. E Paulo assim Paulo chegou naquela ilha, ele foi picado por uma cobra. E os bárbaros disseram, ele vai morrer, porque quem é picado por essa cobra não escapa. E ali Paulo sacudiu simplesmente a mão e não houve morte, não houve velório. Vendo esse milagre, irmãos, todos os enfermos vieram até Paulo, inclusive o pai de Públio. E Paulo orando e os curou a todos. Vês aí, irmãos, que nós precisamos de aproveitar as oportunidades. Nós precisamos de estarmos ligados com o Senhor para entender qual seja o propósito do Senhor nas nossas vidas. E a Bíblia vai nos dizer que todos ali foram curados das suas enfermidades. Então, irmãos, nós já vimos que o naufrágio do navio, as tribulações que eles passaram, a tempestade que eles passou ali em alto mar, havia um propósito? Havia um propósito. Essa tempestade que você está passando, esse mal que te sobreveio, possa ser que o Senhor queira realizar o seu propósito. E Ele precisa de usar a sua vida. Mas, irmã Eliane, precisava Ele me açoitar? Talvez sim. Eu falo de mim. Às vezes, irmãos, nós somos muito acomodados. E o Senhor, Ele tem pressa em cumprir os seus propósitos. Por isso que às vezes Ele precisa de nos açoitar, para que o fervor espiritual venha expandir, para que nós venhamos nos conscientizar de que a obra do Senhor, ela precisa ser feita. Irmãos, feito essa obra ali na ilha de Malta, veio um outro navio e dali eles partiram para chegar em Roma, no porto desejado. Chegando em Roma, irmãos, uma outra graça que Deus concede ao apóstolo Paulo. Ele obteve uma licença de ficar preso em sua residência. Ele alugou uma pousada e a Bíblia vai nos dizer que ele foi concedido a ele essa licença dele ficar preso a domicílio. E todos quanto vinham, irmãos, até a sua casa, ele pregava a palavra e todos eram libertos. Irmãos, Paulo servia ao Senhor com as suas algemas. Paulo entendeu, irmãos, que as suas algemas servia para o progresso do Evangelho. Passaram-se 2 anos Paulo preso ali em Roma. Depois ele teve liberdade, ficou mais 4 anos solto, fez mais algumas viagens missionárias, foi preso novamente e daí então foi decapitado.
Isso mesmo. Paulo foi decapitado pelo imperador de Roma, Nero, com muita crueldade. Mas Paulo, irmãos, servia ao Senhor com as suas algemas. E nós também, irmãos, nós podemos usar a circunstância que nos rodeia para que o progresso do Evangelho venha se expandir. Estamos em um momento que muitas vezes estamos em casa, em lockdown total, algumas cidades, ou que direi, quase todo o Brasil está em lockdown total. Estamos presos em nossas casas, mas nós possamos, irmãos, fazer uso da palavra de Deus. Que essas circunstâncias venham servir para o progresso do Evangelho. É esta a palavra que eu tenho para você neste dia de hoje. E que nós possamos, irmãos, assim como Paulo, ter esse fervor espiritual, aproveitar as oportunidades, estarmos muito conectados com o Pai, para sabermos qual seja a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Servimos então a Deus com as circunstâncias que nos rodeiam. Eu te abençoo no nome de Jesus.